Você já parou para pensar quantas decisões importantes você adiou por medo de errar? Quantos sonhos foram enterrados vivos pela sua própria hesitação? Talvez você nem tenha notado, mas é assim que a dúvida age, em silêncio. Ela não grita, ela sussurra. E é exatamente por isso que ela é tão perigosa. A dúvida não te derruba de uma vez. Ela te convence aos poucos de que é mais seguro ficar parado, que é melhor esperar, que não é hora, que talvez você não esteja pronto. E então, sem perceber, você se torna um espectador da própria vida, vendo o tempo passar, vendo outros tentando, caindo, levantando, enquanto você apenas espera. Espera o momento certo, espera a coragem aparecer, espera o universo te dar um sinal. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a brutal honestidade que você precisa ouvir. O universo não vai bater à sua porta com um convite em mãos. A coragem não vai cair do céu como mágica. O momento certo não vai surgir num passe de mágica quando tudo estiver calmo e sob controle. Porque esse momento ideal que você tanto espera não existe. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: a maior parte do que tememos nunca acontece. E o que acontece é bem menos do que imaginávamos. A dúvida é um veneno de ação lenta. Ela te paralisa, te anestesia e ainda faz você acreditar que está sendo prudente, que está pensando bem, que está só se preparando melhor. Mas a verdade? A dúvida é só medo com roupa de lógica. Quantas vezes você já desistiu antes de tentar? Quantas ideias você deixou morrer por medo de julgamento? Quantas versões suas nunca nasceram porque você preferiu o conforto da estagnação? Você já se escondeu atrás da frase, e se der errado? Mas, e se der certo? E se a única coisa entre você e uma vida completamente diferente for exatamente esse primeiro passo que você insiste em não dar? A confiança não é ausência de medo. Confiança é a decisão corajosa de agir apesar do medo. É escolher sair da plateia e entrar no palco da própria existência, mesmo com as pernas tremendo. Olhe ao seu redor. Observe bem. Quantas pessoas vivem presas nesse ciclo de dúvida disfarçada de prudência? Elas não se movem. Vivem no quase, no quem sabe um dia, no não estou pronto ainda. E assim os dias passam, os anos passam, a vida passa. E tudo o que sobra é arrependimento. Você quer saber o que destrói um ser humano por dentro? Não é o fracasso. É o vazio de nunca ter tentado. O fracasso pode doer, pode machucar, mas ao menos ele ensina. Já a dúvida, ela só consome, ela só te mantém pequeno. E você não nasceu para isso. Você nasceu para viver com presença, para tomar as rédeas da sua história, para se levantar mesmo sem garantias, para agir mesmo sem promessas, para colocar sua confiança em ação. Não importa quantas vozes tentem te convencer do contrário, inclusive a sua. Você não precisa de certeza, você precisa de movimento. Porque quando você se move, a confiança cresce. Quando você age, o medo recua. Quando você avança, mesmo com o coração acelerado, você descobre uma verdade que muda tudo. Você é mais forte do que imagina. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas também é o mais transformador. Então hoje, agora, diante de tudo que você tem vivido, não espere mais um sinal. Seja o seu próprio sinal. Levante-se, erga o olhar, enfrente a dúvida e prove a si mesmo que você é maior do que ela. Você realmente se conhece? Ou só decorou uma versão confortável de si mesmo? Pense bem. Você sabe quem é ou apenas carrega uma identidade moldada por expectativas, traumas e repetições inconscientes? A maioria das pessoas vive a vida inteira como estranhas dentro da própria pele. Fingem se entender, mas no fundo, não passam de personagens presos em um roteiro que nunca escreveram. Você acorda, vive, fala, se comporta, mas quantas dessas atitudes são suas de verdade? E quantas são reflexos de uma infância não resolvida, de uma crítica mal digerida, de um medo antigo que você nem percebe mais? Você já se pegou repetindo erros como se estivesse preso em um looping? Já sentiu aquele incômodo silencioso ao deitar a cabeça no travesseiro? Aquela sensação de vazio, de desconexão, de tem algo errado, mas não sei o quê? Pois é, isso se chama distância de si. E enquanto essa distância existir, não há autoestima que se sustente. Autoconhecimento não é sobre descobrir frases bonitas para postar. Não é sobre saber o seu tipo psicológico ou o seu mapa astral. É sobre ter a coragem brutal de olhar no espelho e encarar o que você não gosta de ver. É sobre admitir suas contradições, suas fugas, seus vícios emocionais. É se olhar nos olhos e dizer: eu tenho evitado a verdade sobre mim. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo.
não como um conselho leve, mas como um imperativo, como uma ordem que exige ação, coragem e dor. Porque autoconhecimento de verdade dói. Dói perceber o quanto você ainda procrastina. Dói admitir que o tempo que você passa nas redes sociais é, na verdade, uma fuga de si. Dói ver o quanto você se sabota para não precisar enfrentar seus potenciais. Mas essa dor é o primeiro passo da cura. Porque sem confronto, não há transformação. Você quer evoluir? Então comece se despindo. Não das roupas, mas das máscaras. Pare de fingir que é assim mesmo. Pare de justificar tudo com "eu sou assim". Isso não é autenticidade, é zona de conforto disfarçada. Conhecer a si mesmo é apenas o começo. Evoluir diariamente é o verdadeiro desafio. Evoluir é levantar da cama mesmo sem motivação. É dizer não para o velho eu que tenta te arrastar para o que é cômodo. É silenciar desculpas, erguer a disciplina e agir mesmo quando ninguém está aplaudindo. Você quer se sentir vivo? Quer propósito? Fogo? Clareza? Então pare de fugir. Pare de culpar o mundo. Pare de esperar que algo externo te traga sentido. Você é o seu maior projeto, o seu maior campo de batalha, a sua maior obra inacabada. E todo dia é uma chance, não de se reinventar completamente, mas de se aprimorar 1%, de vencer uma pequena resistência, de calar uma mentira interna, de caminhar, ainda que arrastando, na direção de quem você veio para ser. Epicteto dizia: aquele que vence a si mesmo é invencível. E é isso. Autoconhecimento é se encarar, e evolução é se superar, não com romantismo, mas com brutal verdade, com suor, com escolha, com ação, todo, santo, dia. Antes que você diga qualquer palavra, o mundo já decidiu o que pensa de você. Sim, é duro, mas é real. Você entra em um ambiente e, em frações de segundo, sua imagem já enviou uma mensagem, silenciosa, mas poderosa. O modo como você se move, se veste, se posiciona, tudo isso fala por você, antes mesmo que você se apresente. Não estamos falando de beleza. Beleza é subjetiva, volátil, escapa com o tempo. Estamos falando de presença, de postura, de autorrespeito visível. E a pergunta é simples: o que o seu corpo tem dito sobre você? Você pode ter as melhores intenções, as ideias mais brilhantes, a alma mais forte. Mas se o que você mostra ao mundo é descuido, apatia, abandono, você já começou perdendo. Seu corpo é o primeiro espelho do seu estado interno. E ele fala alto. Ombros curvados, olhar baixo, passos arrastados. Isso grita fraqueza. Não importa o que você sente por dentro. Se age como quem está derrotado. É assim que será tratado. Agora, experimente o contrário. Coluna ereta, passo firme, queixo erguido, olhar direto. Você não precisa dizer nada. Sua energia entra antes de você. Você quer respeito? Então comece parecendo alguém que se respeita. E não estamos falando de grife, de estética vazia, de vaidade barata. Estamos falando de comunicação não verbal, de cuidado com os detalhes, de intencionalidade. Camisa amassada, barba largada, cabelo descuidado. São declarações silenciosas, frases não ditas que ecoam. Eu não me importo comigo. E se você não se importa, por que o mundo deveria? Marco Aurélio dizia: a alma se molda na forma dos pensamentos que abriga. E o corpo? O corpo é a vitrine desses pensamentos. É o reflexo do respeito interno manifestado no externo. Sua aparência é a embalagem da sua mensagem. E não se engane, as pessoas julgam o pacote antes de ler o conteúdo. Então, pergunte-se agora: minha aparência transmite disciplina ou abandono, energia ou cansaço, autocuidado ou desistência? Você pode fingir um discurso bonito, mas o corpo, o olhar, a presença não mentem. Eles mostram ao mundo exatamente como você se enxerga. E não é só sobre o físico, é sobre energia. Sabe quando alguém entra e muda o clima do ambiente sem dizer uma palavra? Isso é presença. É um tipo de confiança que não se aprende em livro. Se constrói com postura, com consistência, com respeito silencioso a si mesmo. Você pode continuar dizendo: isso não importa para mim. Mas o mundo vai continuar te avaliando antes de te escutar. E se você quer ser levado a sério, comece se levando a sério. Vista-se de atenção. Alinhe sua postura como quem sabe aonde está indo. Deixe seu corpo, sua imagem e sua presença gritarem: eu estou aqui, eu me vejo, eu me respeito. Porque a primeira impressão pode não ser tudo, mas ela abre, ou fecha, as portas por onde o seu valor entrará.
Você já percebeu quantas versões de você mesmo criou só para ser aceito? Talvez você tenha mudado o tom de voz para caber em certos grupos. Talvez tenha engolido palavras que ardiam na garganta só para manter a paz. Talvez tenha dito sim quando o seu corpo inteiro implorava por um não. E talvez você tenha feito isso tantas vezes que nem se lembra mais de quem é de verdade. A necessidade de pertencimento é humana, mas a dependência de aceitação é uma sentença de morte emocional. Morte da identidade, da autenticidade, da autoestima. Quando você vive tentando ser agradável para todos, você se quebra em pedaços, se molda aos olhos dos outros, se recalcula a cada ambiente, se encolhe em nome de uma paz que nunca é sua. E no fim do dia, deita a cabeça no travesseiro e sente aquele vazio frio. Porque você sabe, mesmo sem admitir, que está vivendo a vida de outro alguém. Epicteto dizia: se você vive para agradar aos outros, perdeu a liberdade. E onde não há liberdade, não há paz. Só prisão voluntária. Você não foi feito para ser a versão editada de si mesmo. Você foi feito para ser inteiro, com bordas, com verdade. E isso vai incomodar, sim. Gente rasa se incomoda com quem tem profundidade. Gente manipuladora se irrita com quem tem limites. Gente acostumada com submissão vai tentar te culpar por ter escolhido a sua liberdade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa sincera. De que adianta ser aceito por todos, se no processo você rejeitou a si mesmo? Agradar o tempo todo não é virtude, é abandono. É você se apagando pouco a pouco, até não restar mais nada além de uma sombra pálida do que poderia ter sido. Você tem o direito e o dever de ser verdadeiro, de colocar limites, de discordar, de existir com firmeza. E isso não te torna egoísta, te torna real. Aceitar a si mesmo é o primeiro passo para não implorar pelo amor de ninguém. E quem se aceita de verdade impõe um tipo de presença que não pede aprovação. Ela exige respeito. Você não está aqui para agradar todos. Está aqui para viver com integridade, para se sentir em paz dentro do próprio corpo, para deitar à noite e saber que não se traiu naquele dia. A autoestima não nasce do quanto gostam de você. Ela nasce do quanto você é capaz de se manter fiel a si mesmo, mesmo quando isso significa incomodar, desapontar ou ser rejeitado. Seja a sua prioridade, não por orgulho, mas por dignidade. Quem vale a pena vai te respeitar pelo que você é, não pelo que você finge ser. Você pode ter um coração enorme, pode amar profundamente, sonhar alto, ter as melhores intenções do mundo, mas se não souber comunicar o que sente, o que pensa, o que precisa, você vai ser engolido pelo silêncio. E não aquele silêncio bonito, meditativo, mas o silêncio que te apaga, que te invisibiliza, que te faz engolir tudo enquanto o mundo segue, sem te notar. A vida não lê mentes. As pessoas não adivinham seus limites, seus desejos, seus limites. Se você não diz, ninguém vai saber. E quando você deixa de se comunicar, você se transforma em ruído de fundo na vida das pessoas. Você vira suposição. E suposições são armadilhas. Elas destroem lares, projetos, amizades, carreiras. Quantas vezes um relacionamento desabou porque ninguém disse o que precisava ser dito? Quantas oportunidades foram perdidas por medo de parecer arrogante, inadequado, inconveniente? A comunicação é uma ponte entre você e o outro, entre o que você sente e o que o mundo entende. E se essa ponte está quebrada, tudo desmorona. Não se trata de falar bonito, se trata de falar com clareza, com verdade, com intenção. Se trata de olhar no olho e dizer: isso sou eu, isso é o que quero, isso é o que não aceito. Sabe o que faz um líder ser respeitado? Clareza. Sabe o que mantém casamentos vivos? Clareza. Sabe o que transforma ideias em realidade? Clareza. E sabe o que faz tudo isso ter consistência? Frequência. Porque não basta falar uma vez e esperar que o mundo entenda. Você precisa repetir, reforçar, sustentar sua mensagem com presença. Toda verdade que vale a pena ser dita merece ser repetida, até que vire ação. Epicteto dizia: a primeira tarefa de quem busca sabedoria é aprender a falar e ouvir com justiça. Falar com justiça é falar com firmeza e empatia. É se posicionar sem ferir, mas sem se calar. É comunicar com coragem, mesmo quando a voz treme. Você quer ser respeitado? Quer ser lembrado? Quer ter impacto no mundo e nas suas relações? Então fale. Com clareza, com verdade, com frequência. Porque quem não fala é mal compreendido. E quem é mal compreendido
Vive entre o que é e o que os outros acham que ele é. Liberte-se do silêncio que te apaga. Construa sua ponte e faça com que sua voz, sua real voz, seja impossível de ignorar. Você pode enganar o mundo com um sorriso. Pode postar fotos sorrindo, fingir equilíbrio, parecer impecável por fora. Mas existe uma pergunta que ninguém pode responder por você. Como está a sua casa interna? Porque não importa quantas vezes você limpe o espelho, se a alma estiver em ruínas, nada vai brilhar de verdade. Vivemos em uma era de aparências. Somos ensinados desde cedo a manter a imagem limpa, o corpo em forma, a pele bonita. Mas e a mente? E o coração? Quem te ensinou a cuidar daquilo que não aparece na vitrine? Você pode ter o corpo mais sarado da academia, as roupas mais alinhadas da loja, o sorriso mais ensaiado da festa. Mas se, por dentro, você está sufocado de angústias, preso em traumas, refém de pensamentos tóxicos, tudo isso desaba cedo ou tarde. Cuidar de si não é só manter a aparência em dia. É cultivar paz no lugar onde ninguém enxerga, mas onde tudo começa. A ansiedade que você sente, o cansaço que não passa, o vazio que se instala mesmo depois de um dia produtivo. Tudo isso é sintoma. Sintoma de uma alma ignorada, de um eu interior que está gritando por atenção. E você silencia com distrações. Você se alimenta bem, mas continua se comparando. Você treina o corpo, mas não treina o pensamento. Você cuida da pele, mas ignora o rancor, a culpa, a mágoa que te consomem por dentro. E deixa eu te contar uma coisa. O que está lá dentro sempre escapa. Escapa na forma como você trata os outros, na impaciência com quem ama, na necessidade de ter sempre razão, na dificuldade de relaxar, de confiar, de se entregar. Cuidar de si por dentro é escolher se enfrentar. É olhar para as feridas que você preferiu ignorar. É reconhecer as crenças que te limitam. É acolher a dor que você reprimiu. É se permitir chorar, quebrar, desmontar e então reconstruir. É entender que não se trata de perfeição, mas de integração. Você não precisa ser invulnerável. Você precisa ser honesto com aquilo que carrega. E mais, cuidar de si é saber parar. É dizer não quando o corpo e a mente pedem por descanso. É fazer silêncio sem culpa. É praticar o autocuidado emocional com a mesma disciplina que você usa para cuidar do corpo. Porque autoestima não é só se sentir bonito. É se sentir inteiro. É poder estar sozinho sem se sentir vazio. É saber que, mesmo nos dias em que tudo lá fora desmorona, dentro de você há abrigo. Como disse Marco Aurélio, a alma se molda pela qualidade dos pensamentos que abriga. Então, alimente sua mente com o que constrói. Alivie seu coração do que intoxica. Fortaleça sua alma com verdades profundas. E escolha todos os dias se cuidar de dentro para fora. Porque o brilho que vem da alma, esse, ninguém consegue apagar. Alguns dias vão parecer insuportáveis. O chão vai tremer, o mundo vai gritar e a sua mente vai querer fugir. E nesses dias, especialmente nesses dias, você vai precisar de algo que vá além da lógica, além da motivação passageira. Você vai precisar de âncoras, palavras que não servem só para enfeitar o feed, palavras que não brilham como frases de efeito, mas que te mantêm de pé quando tudo dentro de você quer se ajoelhar. Essas são as afirmações estoicas. Elas não foram criadas por coaches modernos, nem nasceram de autoajuda barata. Foram forjadas no caos, na guerra, no exílio, na morte, na solidão. Foram escritas por homens que enfrentaram o império com o peito aberto e os olhos calmos. Homens que entenderam o que muitos ainda tentam negar. A verdadeira força não é física, é interna, é mental, é espiritual. Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio. Homens comuns feitos de carne e osso que descobriram onde mora o poder que ninguém pode tirar, o domínio de si mesmo. E agora, essas verdades milenares estão aqui, não como mágica, mas como espelhos. E você precisa ter coragem de olhar dentro deles. Respira fundo e afirme, mesmo que a voz trema. Aquilo que não depende de mim não controla a minha paz. Você não controla o tempo, as reações dos outros, o trânsito, a morte, os julgamentos. Mas você controla a sua resposta, e isso basta. A adversidade revela quem eu sou, não quem eu finjo ser. Quando tudo desaba, o teatro cai. A dor escancara. E se você for corajoso o suficiente para encará-la, ela te reconstrói. Minha opinião sobre mim importa mais do que a do mundo. Você pode ser aplaudido hoje e esquecido amanhã. Pode ser elogiado por estranhos e ignorado por quem ama. Mas se a sua voz interior é firme, as vozes externas perdem o peso.
Sou dono da minha mente. E onde ela for, eu vou. A mente descontrolada é um tirano. A mente treinada é um guia. E você decide se será arrastado ou conduzido. Tudo o que acontece comigo é matéria-prima para minha evolução. A dor pode te quebrar ou te ensinar. Você escolhe. O sofrimento só é inútil quando você não o transforma em crescimento. Nada me pertence. E por isso, sou livre para viver com gratidão. Tudo o que você ama pode ser tirado de você. E é justamente por isso que você deve amar com urgência, com presença. A gratidão nasce da consciência da impermanência. Eu sou o suficiente para mim mesmo. A paz não está no próximo emprego, no próximo corpo, no próximo relacionamento, mesmo na solidão, mesmo sem aplausos. A morte não é minha inimiga, é minha conselheira. Ela te lembra que o tempo é limitado e que os dias não podem ser desperdiçados com medo, orgulho ou vaidade. Memento mori, você vai morrer. E isso é o maior convite à vida que existe. Essas frases não são escudos, são espadas. E você precisa usá-las quando o caos vier. Repita, escreva, carregue no peito, porque você é mais forte do que os dias difíceis, mais capaz do que os pensamentos negativos dizem, mais sábio do que o mundo acredita. Você não está sozinho. Você é herdeiro de uma filosofia que atravessou séculos, impérios e tragédias, e que agora vive dentro de você. Use essas palavras, não como mantras vazios, mas como lembretes de quem você já é, mesmo quando esquece. Você quer acertar em tudo, não é? Quer tomar a decisão certa, dizer a coisa certa, fazer tudo com excelência. E talvez ache que isso é virtude. Mas deixa eu te contar uma verdade desconfortável. O perfeccionismo não é sinal de força. É um pedido de socorro. Ele se disfarça de exigência, de disciplina, de alto padrão. Mas no fundo, é medo. Medo de falhar. Medo de ser criticado. Medo de mostrar ao mundo que você é humano. Você se prende na ideia de que tudo precisa estar perfeito antes de começar. E sem perceber, começa a adiar. E o que era zelo vira procrastinação. O que era cuidado vira paralisia. O que era desejo de melhorar vira autossabotagem crônica. E enquanto isso, a vida vai passando. Você está esperando o momento perfeito para começar aquele projeto? A coragem perfeita para dizer o que sente? O plano perfeito para dar o primeiro passo? Então escute isso com atenção. O momento perfeito é uma mentira que você conta a si mesmo para justificar a inércia. A evolução não acontece nas linhas retas, no script ideal, nos planos milimetricamente seguros. A evolução acontece no caos, no improviso, no tropeço, na tentativa desajeitada, na falha. Sim, na falha. Porque falhar não é o oposto de evoluir. É o processo. Você não vai se tornar quem veio para ser sem se sujar de dúvida, sem se frustrar com erros, sem ficar confuso no meio do caminho. É assim que se cresce, exposto, vulnerável, em movimento. Marco Aurélio escreveu: pare de se comportar como se tivesse 1000 anos de vida pela frente. E o que ele estava dizendo é simples. Você está esperando demais, planejando demais, corrigindo demais e vivendo de menos. Pare de buscar o perfeito. Comece a buscar o real, o possível, o agora. Seja alguém que evolui, não alguém que paralisa em nome de um ideal inalcançável. Erre com coragem, aprenda com humildade, ajuste com sabedoria, mas continue andando. Você vai tropeçar, sim, vai duvidar de si, vai ter dias em que nada parece funcionar, mas ainda assim, continue, porque o perfeccionismo pode até parecer bonito por fora, mas por dentro, ele sufoca. E a única maneira de se libertar dele é agir antes de se sentir pronto. Você não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro, presente, comprometido com o processo, não com a ilusão. Epicteto dizia: não é o que fazemos de maneira perfeita que nos torna sábios, mas o que fazemos ao aprender com os nossos erros. Então erre, mas erre tentando. Fale, mas fale em movimento. Evolua, mesmo tropeçando. Porque o mundo não precisa de mais gente esperando. Precisa de gente tentando. Nem todo mundo que está com você está por você. Algumas pessoas andam ao seu lado apenas por conveniência, outras por costume, outras ainda só para se certificarem de que você não vai mais longe do que elas. E o mais perigoso? Muitas dessas presenças vêm disfarçadas de afeto. Você já sentiu sua energia escoar depois de uma conversa com alguém? Já contou um plano e recebeu como resposta um "mas será que você consegue?" Já se sentiu pequeno perto de gente que só sabe apontar falhas, rir de sonhos ou te lembrar dos seus limites?
Pois é, essas pessoas não são neutras. Elas te moldam, mesmo que você não perceba. Porque ninguém caminha ao nosso lado impunemente. Toda convivência deixa marcas invisíveis, seja um olhar que desencoraja, uma frase que mina sua confiança, um silêncio que pesa mais do que 1000 palavras. E com o tempo você começa a desacreditar de si mesmo. Não porque você perdeu a força, mas porque se cercou de vozes que só sabem repetir medo e limitação. A alma absorve o que está ao redor. Assim como o corpo adoece num ambiente tóxico, o espírito se cala em companhia medíocre. Sêneca dizia: a alma é moldada de acordo com o caráter de suas companhias. E essa frase não é um conselho, é um alerta. Você não é fraco por ser influenciado. Você é humano. Todos somos moldados pelas palavras que ouvimos, pelos gestos que recebemos, pelas presenças que permitimos permanecer. Mas cabe a você decidir. Quem tem o direito de te influenciar? Você precisa aprender a reconhecer quem te fortalece e quem te enfraquece. Pessoas certas não competem com você. Elas te desafiam com respeito, te provocam com amor, te empurram para cima mesmo quando tudo parece te puxar para baixo. E quando você encontra alguém assim, algo dentro de você muda. Você se sente visto, validado, amparado. Você começa a acreditar em si porque finalmente alguém acredita junto. É disso que você precisa. De presenças que iluminam, não que ofuscam. De vozes que encorajam, não que te fazem duvidar. De companhia que inspira grandeza, não que se alimenta da sua dúvida. E sim, isso exige coragem. Coragem para se afastar de quem te limita. Coragem para romper laços que te mantêm pequeno. Coragem para proteger a sua energia como quem protege um templo sagrado. Sua confiança é um patrimônio. Sua mente é um território precioso. E nem todo mundo merece acesso a ela. Você não precisa de multidões. Precisa de verdadeiros aliados. Mesmo que sejam poucos. Mesmo que seja um só. Porque uma única presença certa pode acender uma luz onde antes só existia medo. Então pare agora. Olhe ao redor. E se pergunte com sinceridade: quem está me ajudando a crescer? Quem está me fazendo encolher? E quem eu estou permitindo que permaneça? Mesmo sabendo que já deveria ter partido? Cercar-se de quem te fortalece não é egoísmo. É estratégia de sobrevivência. No fim das contas, não são os passos que cansam. São as companhias erradas que pesam. Ei, já percebeu como é fácil enxergar os próprios defeitos? Agora me diga com sinceridade. Quando foi a última vez que você olhou para si mesmo e pensou: eu sou bom nisso? A gente vive numa cultura que ensina a consertar o que está errado, mas esquece de fortalecer o que já está certo. Você não precisa ser perfeito em tudo, mas precisa saber onde mora a sua força. Talvez você seja alguém que inspira só de falar. Talvez você tenha uma escuta que acolhe, uma coragem silenciosa, uma criatividade que resolve problemas onde ninguém vê saída. Essas são suas armas. Mas de que adianta tê-las se você não as reconhece? Seu crescimento não começa quando você elimina suas fraquezas. Ele começa quando você registra seus pontos fortes como território sagrado e decide expandi-los. Mas atenção, reconhecer suas qualidades não é vaidade. É consciência. É saber onde você pisa firme. É saber no que confiar quando tudo ao redor balança. Você quer evoluir? Comece investindo naquilo que já pulsa em você. Pode ser sua disciplina, sua empatia, sua organização, sua visão estratégica, seu jeito único de ver o mundo. O que for, cultive. Porque talento que não é cuidado morre de sede. Habilidade que não é usada enferruja. Confiança não nasce do nada. Ela nasce quando você investe naquilo que te diferencia. E não se preocupe se ainda não souber com clareza quais são os seus pontos fortes. A descoberta vem na prática. Vem quando você se observa com curiosidade e não com julgamento. Vem quando você para de se comparar e começa a se escutar. Como disse Marco Aurélio, o que está em nossas mãos é melhorar aquilo que está dentro de nós. Então pare de esperar se tornar alguém perfeito e comece agora a alimentar aquilo que já faz de você extraordinário. Porque a verdadeira autoestima não está em tapar buracos. Ela está em ampliar luzes. Agora você conhece os passos. Agora você tem as ferramentas. Mas ainda falta a parte mais importante, a sua decisão. A autoestima não é um presente que alguém vai te entregar. É uma construção diária. É a soma das escolhas que você faz, quando ninguém está olhando. Você pode continuar vivendo no piloto automático, esperando o reconhecimento, torcendo por aprovação. Ou pode começar hoje, agora mesmo, a se tornar sua maior referência. A pergunta é simples. Você vai continuar se adaptando ao que os outros esperam de você?
Ou vai, finalmente, assumir a versão mais autêntica de quem você nasceu para ser? Não espere por mais um vídeo. Não espere a motivação perfeita. Haja como quem já decidiu. Porque quando você se trata com respeito, com coragem, com verdade, o mundo aprende a fazer o mesmo. Levante a cabeça, respira fundo e lembra, você não está quebrado. Você está em construção. E essa jornada só depende de você.